O tema de hoje: as tempestades têm limites. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, a partir do verso 35. Amém? Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? A mensagem de hoje está fundamentada em 4 bases. Nós vamos ver no decorrer da mensagem o que Deus quer para mim e para você, o que Deus Ele quer fazer sobre as nossas vidas através dessa mensagem. Nós podemos observar que Deus Ele sempre teve um propósito na vida da humanidade. Nós vemos que Deus Ele sempre está reformando algo para que nós venhamos ser bem-sucedidos diante da presença de Deus. Nós podemos observar que já desde o início da terra, Deus Ele vem reformando algo para que eu e você nós possamos ver a grandeza de Deus. Nós observamos que no início de tudo, Deus reformou a terra, reformou tudo que havia que precisava de uma reforma. Deus construiu as estrelas, construiu os sols, construiu tudo, não para que ficasse simplesmente ao ar, não para que ficasse simplesmente na terra, mas para que eu e você pudéssemos observar o tamanho do poder de Deus sobre a nossa vida. E Deus Ele sabe do que eu e você nós precisamos todos os dias. Deus Ele sabe da necessidade que nós estamos passando. Deus sabe de tudo aquilo que realmente nós precisamos para que haja uma vida bem sucedida diante de Deus. E nós vamos ver a partir de agora, através desse primeiro ponto. Primeiro, passar para o outro lado da margem. Marcos capítulo 4, 35 diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Se eu e você nós formos analisarmos, quando se fala em margem, fala de divisões. Nós podemos observar que há limites entre países e países, há limite entre estados, há limite entre municípios, e o que divide tudo isso é uma margem. Se nós for analisar, existe entre a divisa de países um país rico, poderoso, um país que tem leis, um país que tem domínio, um país riquíssimo, e do outro lado da margem existe um país miserável, um país que não há riqueza, não há leis, um país que muitas pessoas olham e simplesmente não querem chegar nem perto. E Deus Ele está nos convidando para que nós passamos para o outro lado. Quem sabe você nessa noite olha para a sua vida e você tem visto na sua vida não riqueza, mas destruições. Você tem visto que a sua vida está desgovernada, está sem ordem, está sem leis. Você olha para a sua vida e quem sabe a miséria tem batido na sua vida espiritual, quem sabe a miséria tem arrastado o seu casamento, tem assolado a sua vida no lar, no seu trabalho, e o Senhor Ele tem visto o seu sofrimento, e hoje Ele está te convidando: vamos passar para o outro lado da margem, vamos até o outro lado da margem. O Senhor está te convidando para que você saia de um lugar de miséria, um lugar de derrota, um lugar de vergonha, para um lugar de riqueza, um lugar de poder, um lugar de governo, aonde o poder de Deus será glorificado através da sua vida. E nós vemos também que passar para o outro lado da margem
é você sair do natural para o sobrenatural. Deus, Ele quer que nós venhamos conhecer o sobrenatural de Deus. Quando nós usamos uma fé natural, nós podemos observar que todas as coisas que nós vamos fazer através dela, nós vamos adquirir coisas naturais. Às vezes, quando você está lutando, você sabe que o seu problema necessita de algo sobrenatural de Deus. Então é necessário que eu e você nós venhamos usar a fé sobrenatural. E o que é uma fé natural e uma fé sobrenatural? A fé natural é você saber que vai pegar um ônibus que sai aqui do Diadema, vai para o terminal do Diadema, e você vai entrar dentro dele e vai chegar lá do outro lado. Não é verdade? Isso se o ônibus não quebrar no caminho, mas a realidade é que você vai chegar até o outro lado. E a fé sobrenatural, ela anda contrário às coisas naturais da vida. A fé sobrenatural, ela anda na contramão das coisas naturais. Nós podemos observar que a fé natural é algo que nós enxergamos o seu início e o seu fim. E a fé sobrenatural, nós conseguimos enxergar somente o final dela, quando ela está pronta. Então eu quero dizer para você que Deus, Ele está realizando algo maravilhoso através dessa palavra na sua vida. O Senhor vai fazer com que você passe das coisas naturais para o sobrenatural. O Senhor está te levando a conhecer as coisas que você não está enxergando. O Senhor está te levando a conhecer coisas futuras que você ainda não teve na sua vida, em nome de Jesus. E o Senhor, Ele é especialista em conversões de estado. Eu vou te mostrar através da palavra uma passagem na qual o Senhor Jesus, Ele foi convidado a um casamento, e ali o noivo precisava ser honrado. E Jesus, vendo a necessidade daquele homem, Ele usou o sobrenatural. Ele fez com que o estado que estava, aquilo passou para um lugar de honra. Amém? Podemos ver lá em João, capítulo 2, verso 7. Diz assim: disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então nós podemos observar que Jesus, para honrar aquele homem, Ele fez uma transformação de estado. Ele pegou aquela água que se encontrava naquele estado H2O e transformou em vinho. E o vinho representa a riqueza, vinho representa a alegria, a felicidade. Eu quero dizer para você, quem sabe você tem passado esse ano de 2013 todinho pensando em uma transformação. Você orou, você tem falado com o Senhor muitas vezes, e até agora as coisas não têm se transformado na sua vida. Mas saiba que o Senhor, Ele está olhando para você. O Senhor tem olhado para ti, e o Senhor quer fazer coisas grandes na sua vida. Saiba se até agora, no final desse ano de 2013, algo não aconteceu na sua vida, algo ainda não foi transformado, é porque o Senhor escolheu este momento para trazer o melhor sobre a tua vida. O Senhor escolheu esse finalzinho de ano para que a tua vida fosse transformada, para que o melhor da tua vida viesse a acontecer, e muitos olharão e verão a mão do Senhor sendo transformada na tua vida, em nome de Jesus. Vamos lá para o ponto 2: fortalecer na fé diante das dificuldades. Marcos 4:37 diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Amém? Então aqueles discípulos poderiam muito bem falar: meu barco está afundando, Jesus está dormindo, Jesus não está vendo aqui não, ó, eu vou tapar o nariz e pular do barco. A Bíblia fala que o barco estava se enchendo, irmãos. A Bíblia fala que o barco já estava vindo a pique, e aqueles discípulos, eles não estavam encontrando uma solução, eles não estavam conseguindo conter aquela água. Então eles correram para quem? Para os braços de Jesus, para os braços do Senhor. E se você for ver,
por mais que eles não agiram pelo momento de fé, mas eles sabiam que existia alguém que poderia resolver o problema dele. Por mais que ali eles não oraram, Jesus já tinha feito muitos milagres, irmãos. Nessa passagem aqui, anteriormente, Jesus já tinha feito muitos milagres, já tinha dado muitos sermãos, já tinha falado de muitas coisas para aqueles discípulos. Aqueles discípulos sabiam que Jesus era Filho de Deus, que era o Messias, que era o Salvador de Israel, que era o Salvador daquela nação. Mas em um certo momento, eles se sentiram só. Eles deixaram de agir pela fé. Se você for ver, a fé, ela é algo que nós não vemos. Se você for ver lá em Hebreus 11, versículo 1, diz assim, creio que muitos conhecem esse versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé é isso. A fé é você esperar algo que você não está vendo. Você está esperando a sua bênção, né? E você não está chegando. Quem sabe se algum solteiro no nosso meio, Senhor, cadê aquela varoa? Né? Já estou ficando velho. Ou, Senhor, cadê o meu varão? Já está passando os tempos, eu não estou vendo. Mas a fé é você ter a certeza que Ele vai estar aqui no altar, diante do altar juntamente com você. Isso é fé. É você acreditar naquilo que você não está vendo. E diz aqui, o Mar da Galileia, para você ter uma noção, é na verdade um grande lago de 166 metros quadrados, cercado por um anel de montanha. Foi cientificamente provado que essa posição geográfica única é diretamente responsável pelas tempestades. Então aquele lago da Galileia, com muitas rochas, aquele lago enorme, com muitas rochas, aquelas montanhas dando a voltas, foi comprovado cientificamente que ele existe daquela forma devido às tempestades, devido a todas as tempestades que vinham no final do dia, de todos os dias, que batiam naquelas rochas, aquelas tempestades que vinham. E se você for analisar, Jesus morava por ali, irmãos. Os pescadores sempre estavam ali, e eles não sabiam disso, que toda noite, praticamente toda noite, tinha aquelas tempestades. Jesus, ele sabia. E se eu e você nós for analisarmos, Jesus estava levando aqueles discípulos para uma tempestade conscientemente do que eles iriam passar. E às vezes você olha para a sua vida só porque você está passando por uma chuvinha, só porque você está numa garoa, você acha que Deus ele não está com você. Ei, meu irmão, se você está passando por isso hoje, se você está passando pela essa dificuldade que você está passando hoje, é porque o Senhor, Ele quer acrescentar a tua fé, é porque o Senhor sabe que você tem capacidade de passar por isso, o Senhor sabe que você tem capacidade de passar por essas provas, por essas lutas, e o melhor de tudo isso, o Senhor, Ele assim como levou os discípulos, Ele em momento algum desamparou os discípulos, mas esteve com eles até o final. Jesus esteve com os discípulos até o final. Jesus esteve ali quando o barco estava enchendo, quando a tempestade estava caindo, quando aqueles discípulos estavam apavorados. Eu quero dizer para você que o Senhor está contigo neste mar. O Senhor está contigo nessa tempestade. O Senhor está contigo nessa caminhada. O Senhor, Ele quer te mostrar coisas grandes. Ele quer te mostrar coisas que você ainda não enxergou. Mas para isso é preciso nós enxergarmos que é um propósito de Deus na nossa vida. Tudo é um propósito de Deus. Às vezes está tudo bom para nós na nossa vida, que nós falamos, Senhor, é só esperar o Senhor vir, arrebatar a igreja que eu vou estar com o Senhor. E quando nós não passamos por alguma luta, parece que o Senhor fica mais longe de nós, não é verdade? Isso acontece comigo. Quando você não está passando por dificuldade, às vezes a gente esquece de orar, às vezes a gente esquece de ir para a igreja, né? Esquece não, a gente fica em casa, né? Fala, vou mais tarde. Aí você vê que começou a hora da oração, você fala, já começou a hora da oração. Aí você olha depois, já começou os louvores. Aí depois você olha de novo, já está na palavra, já está na palavra, nem vou mais. Né? Mais ou menos assim. Aí depois você olha de novo, acabou de acabar o culto, poxa, podia ter ido. Né? Meu irmão, aconteceu várias vezes comigo isso. Né? Nós não somos super crentes.
mas o que Deus quer é que eu e você nós temos compromisso. Então por isso que muitas das vezes nós passamos por dificuldades, nós passamos por luta, é porque o Senhor Ele quer que nós nos lembramos em todas as vezes, em todos os momentos da nossa vida. O Senhor Ele quer nos engrandecer diante dessa terra, diante desse povo, diante dessa nação, mas para que nós venhamos ser grandes diante da presença de Deus, é preciso nós passarmos lutas, e as lutas que nós passamos não são lutas para trazer derrotas, mas são lutas para nós alcançar objetivos, não são lutas para trazer enfermidades, para trazer derrotas às nossas vidas, mas são lutas para que nós venhamos alcançar o objetivo de Deus, amém? Terceiro, tem intimidade com Jesus. Marcos 4,38 diz assim: os discípulos o acordaram, exclamaram: mestre, não te importas que morramos? Então os discípulos são bem ousados, né, irmãos? Você vê essa ousadia, ela quer dizer intimidade. Eles não tinham receio de falar com Jesus, eles não tinham receio de falar a dificuldade que eles estavam passando naquele momento, porque eles sabiam que Jesus ele estava ali. E se eu e você nós formos analisarmos, quando o barco está afundando, você já reparou, quando nós pegamos algo para nós, quando nós tomamos de conta de algo e falar, não, isso eu vou fazer por mim mesmo, aí você começa a ver que as coisas não estão dando muito certo. Qual a primeira coisa? Bate o desespero. Bate o desespero, você já começa a querer arrumar um culpado, querer ver aonde que vem o problema. Por quê? Porque não teve a direção de Deus. Muitas das vezes a tempestade nós mesmos causamos, mas quando Deus Ele nos coloca em algo e Ele quer provar a nossa fé, saiba que por mais que esteja difícil a nossa situação, saiba que por mais que esteja complicado, o Senhor sempre dará uma solução, o Senhor sempre trará a solução para as nossas vidas, amém? Deixa eu voltar correndo aqui. Ter intimidade com Jesus é estreitar os laços. Na vida, existem aqueles que sempre ficam à beira do mar, e existem aqueles que decidem, apesar dos riscos, circunstâncias e tempestades, atravessar. E para outra margem, por ordem do mestre, significa sair da monotonia, significa tomar decisões e atitude de fé, confiando que Deus estará conosco em todos os momentos. E para outra margem também significa viver a vida cristã com coragem, com disposição em servir a Deus, fazendo sua vontade em todas as áreas da vida. Então existem aquelas pessoas que estão na beira do mar, não se decidiram se vai, se não vão, já receberam o comando de Deus, já vieram para a igreja, ouviram o que tem que ser feito, já ouviram o pastor falando muitas das vezes o que tem que ser feito através de fidelidade, através da aliança, e ainda as pessoas ainda se encontram na beira do mar. Será que eu tomo essa decisão? Será que eu tomo essa atitude ou não? Ei, mas se eu tomar essa atitude, eu vou encontrar tempestades, eu vou encontrar, quem sabe, se eu ser fiel como o Senhor nos diz, vai faltar um pouquinho na minha renda. Se eu for Gideão, é mais um pouquinho que vai sair. E se eu for primiciante, então eu vou ficar sem dinheiro. Ei, meu irmão, saiba que se Deus te der uma ordem e você cumprir, por mais que não vai acontecer isso, mas por mais que o seu salário venha todo para o altar e sobre R$1 na sua carteira, é com esse R$1 que Deus vai abençoar a sua vida, é com esse R$1 que Deus vai multiplicar para você ter a tua casa própria, é com esse R$1 que Deus vai multiplicar para que você tenha o seu carro, é este R$1 que o Senhor vai multiplicar para que você alcance os seus objetivos. É isso, é tomar o passo de fé, é tomar uma atitude, sair das margens e ir para atravessar para o outro lado. É isso que o Senhor quer para mim e para você. E você está olhando, mas se eu fizer isso, eu vou encontrar muitas coisas, muitas barreiras. Sabe o que eu te digo? Coloque esse barco na água, vá em frente, olha para o horizonte, veja o futuro que Deus tem preparando para você, olha para frente e vê aquilo que Deus tem poder para fazer na sua vida. Coloque logo esse barco, atravesse, porque Jesus está contigo. Ei, é só necessário nós remarmos, é preciso um esforço nosso, mas Deus Ele está no comando. Aleluia. Quarto,
Reconhecer Jesus e seu poder. Marcos 4,39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, quieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Vou ler o 40 e 41, não está aí, mas eu vou estar lendo aqui. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aqueles homens estavam andando com Jesus, já sabia que Jesus era tudo aquilo, o Messias, aquele que veio passar barco para resgatar, para dar a solução ao problema. Mas de certa forma, no meio da tempestade, eles não conheceram Jesus. Eles não viram que a autoridade que Jesus transferiu para eles era o suficiente para que eles mesmos pudessem resolver aquele problema. Eles não observaram, eles não conheceram aquele que estava do lado dele. E eu vou dizer para você que Jesus, Ele tem poder para todas as coisas. Quem sabe você tem andado na vida cristã, quem sabe você se converteu, mas muitas das vezes você tem olhado para o problema, olhado para a necessidade e não enxergado um Deus capaz de resolver o seu problema. Eu vou dizer para você, se você não conhece de alguma forma, eu quero que você leia comigo lá em Isaías 9, capítulo 9, verso 6, que diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o Senhor Jesus que está com você. Esse é o Jesus que está na sua vida. Esse é o Senhor da paz. Ele é capaz para resolver qualquer coisa na sua vida. Aleluia. Eu quero dizer para você também que Ele não é somente um príncipe. Para terminar, nós sabemos que um príncipe é necessário tomar posse do reinado, na verdade, esperar o tempo certo para reinar, para ter o governo, para ter o poder, para ter a autoridade máxima naquele lugar. E Jesus, por ser o príncipe da paz, eu quero dizer para você que Ele não é somente um príncipe, mas Ele é rei, Ele é Senhor, e todo o governo já está sobre a mão dele, todo o governo e toda a autoridade já está sobre a mão do Senhor. E eu quero dizer para você que a Bíblia fala que nós somos um povo exclusivo de Deus, e essa autoridade de Deus está sobre a sua vida, porque você também é dele. Aleluia. E nós olhamos, muitas das vezes vemos que Ele é o Cordeiro, não é verdade? Ele é o nosso Cordeiro. E nós vemos Ele como Cordeiro porque é através do sangue do Cordeiro que os nossos pecados foram lavados. Jesus é o nosso Cordeiro. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele não é somente um Cordeiro. Você pode enxergar Ele como um Cordeiro que foi calado, que foi humilde diante de uma cruz, que morreu por mim e por você. Mas a partir de agora, toda tempestade, elas se limitarão. Todas as tempestades, elas saberão, olharão para mim e para você, e elas não olharão um cordeiro, mas elas verão que na minha vida e na tua vida existe um leão, porque Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá. Há uma autoridade sobre a sua vida, há uma autoridade. Eu quero te dizer que não há nada que possa impedir os planos de Deus na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. E é isso, irmãos. Até que o Senhor tem falado, como você vê, as tempestades têm limites. Até o mar ele tem um limite. Ele vai até ali e para. Eu quero dizer para você que toda tempestade que está sobre a tua vida, que todas as lutas que você vem passando, quem sabe durante o ano todo, elas se limitarão hoje, porque você reconhece aquele que está com você. Amém? Quantos recebem essa palavra? O Senhor está contigo, o Senhor está limitando toda tempestade sobre a tua vida. E se você crê realmente nessa palavra,